Olá, amigos e amigas telespectadores do programa Blindagem em Foco, sejam bem-vindos mais uma vez, sempre trazendo informações relevantes do segmento de segurança de um modo geral e, evidentemente, blindagem de veículos também, que é um assunto que a gente está sempre tratando aqui, trazendo sempre convidados importantes e interessantes com assuntos do seu interesse. Portanto, se você quiser ver edições anteriores, baixe o aplicativo Canal ABC no seu Android ou iOS, que você pode ter acesso a todos os programas na hora que você quiser, aonde você quiser. E siga-nos também nas redes sociais, @Blindagem em Foco no Instagram, e no YouTube também você encontra lá a edição do programa completo. Não percam, toda semana aqui no canal ABC. E hoje tenho o prazer de receber aqui Kleber Volpato, que é da empresa MyTrace. Seja bem-vindo, Kleber. Prazer estar com você aqui. O Kleber, ele vai falar um pouco para nós aqui sobre gestão das blindadoras. Ele tem uma plataforma, né, um sistema já há muito tempo. Ele vai contar um pouquinho para a gente aqui como é que ele entrou nesse segmento, em que estágio ele está hoje e qual é a importância de você ter controles. E eu falo por conhecimento próprio, tive blindadora por muito tempo, trabalho no segmento há muito tempo, e eu sei e entendo o quanto é importante você ter os controles na ponta do lápis. Na minha época, a gente usava muita planilha de Excel e tal, era uma dificuldade que eu nem te conto. Kleber, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer estar aqui participando desse projeto seu, né? O ProBlind é um dos softwares mais conhecidos do segmento aí de blindagem. Agora, dia 26 de setembro deste ano, ele completa 14 anos de história, né? Então tem uma relevância significativa não só de tempo, mas também de quantidade de clientes atendidos pela solução, né? Eu vou contar um pouco da história, que é interessante vocês, telespectadores, saberem da história. Muitos não conhecem a verdadeira história do ProBlind, né? É muito interessante. O ProBlind, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, né? Fui consultor do Bradesco, fui consultor da Caixa, trabalhei na HP, Borland, entre outras empresas de tecnologias. E no ano de 2012, né, por conta da minha esposa, né, que chama Andréia Canassa, também trabalha e atua fortemente no segmento. Na época, ela trabalhava na Concept Blindagens. E ela reclamava que não tinha um sistema específico para o segmento. Era tudo muito adaptado, não era específico. Então tinha softwares de oficinas mecânicas que eram adaptados para o segmento de blindagem. Só que a blindagem, especificamente, ela tem controles e necessidades específicas, né? E ela trouxe, né, o dia a dia dela, né, contado através de história, e a minha expertise era justamente essa, né, de entender os requisitos que uma área precisa e transformar isso em sistema, né? Então, de 2012 para 2013, eu comecei a prototipar o sistema, que eu já tinha criado o nome, que era ProBlind, e quando ela chegava do trabalho, eu mostrava as telas para ela e vendo se tinha aderência com os requisitos que ela tinha me explicado de como deveria funcionar na prática. E aí foram 3 meses de prototipação, né, e evoluindo todos os requisitos. Ela foi contando toda a história. Olha, primeiro nasce um orçamento, depois que o cliente aprova esse orçamento, deriva para um contrato. Depois desse contrato, ele deriva para o recebimento do veículo na fábrica, né? E aí é feito um checklist de entrada para inspecionar como o veículo chegou. Depois é feito um acompanhamento produtivo de todas as etapas, onde é registrado as evidências de que a etapa foi bem aplicada, que ela seguiu o padrão, né? Muitas blindadoras têm aí a ISO, que também vem para reforçar isso. E aí, após registrar todas as etapas de produção, o sistema também controla a saída dele, também é feito mais um checklist de verificação por etapa e de entrega. É feito também um processo de pesquisa, de satisfação após a entrega. E ela me contou todo esse cenário de como funcionava o dia a dia dela na prática, né? E eu transformei isso num sistema, né? E esse sistema, atualmente, ele
está presente em mais de 70 blindadoras. 60. Kleber, desculpe interromper, já interrompendo. Você comentou que ele surgiu de uma dor, né? Na verdade, você transformou toda a prática de uma operação de blindagem, que era feita, né, mecanicamente ou através de, como eu falei no começo, em planilhas, os controles eram feitos em planilha de Excel e tal. E aí você pegou tudo isso aí, botou num sistema, digitalizou tudo e faz o controle desde o orçamento, né, pelo que eu entendi, até a entrega e o pós-venda acompanhamento. Perfeito. Você falou em 14 anos também que você está nesse segmento, ele surgiu de uma demanda até da sua própria esposa que atuava, né, diretamente numa blindadora. Hoje você atende quantas empresas? Hoje eu atendo a mais que 70 blindadoras. 70 blindadoras de um universo de 200 e pouco. Você está com quase aí 50% do mercado. Eu diria que até uma relevância maior em termos de número de blindagem, porque tem blindadoras na minha carteira que a expressividade de número de vendas, sim, ela é muito alta, né? Então eu posso afirmar que hoje é um mercado em torno de 2.300 a 2.700 blindagens mês, né? Isso obviamente varia em função do mercado, mas eu diria que umas 1.800 vendas passa no meu sistema. Ou seja, você atende aí 70% do mercado. Exatamente. Praticamente. Exatamente. Kleber, você estava falando, eu, né, como blindador que fui, da importância de você ter esses controles através de um sistema. Voltando um pouquinho no passado, eu me lembro que a gente se valia, como você falou, de sistemas de oficina de funilaria, que eram mais ou menos um pouco parecido, mas existe a sua especificidade. Tem algumas empresas que optam em desenvolver o seu próprio sistema, né, de controle. Me fala um pouquinho sobre a diferença, e eu tenho uma visão em relação a isso, né, do que eu acho de você ter o seu próprio sistema com uma empresa específica, que eu assim, imagino que o risco seja, se o cara tem uma dor de barriga lá da empresa de sistema, eu fico na mão, né, já antecipando aí a sua resposta, mas a diferença de você ter um sistema como o teu, que você consegue captar novidades e ir lançando sempre para melhoria de todas as empresas, e entre você ter um sistema próprio, qual a diferença entre um e outro e quais são as vantagens de você optar por um sistema como a ProBlind? Você poderia nos ajudar? Sim, interessante a pergunta, né? Obviamente que quando você faz algo próprio, né, que você é detentor do código-fonte do sistema, você acaba tendo um pouco mais de flexibilidade para que você modifique o programa. Quando você faz uso de um sistema que é de uso coletivo, né, ou que é feito todo o desenvolvimento por uma empresa, existe todo um cuidado de não fazer coisas específicas, porque tem blindadoras que elas gostam de alguns controles específicos dela. Então, ao mesmo tempo que gera um benefício, isso, para alguns clientes, ele pode ser uma barreira também, né? Então, uma das grandes vantagens de se ter interno é a flexibilidade de não ter que pedir autorização e compartilhar com ninguém, né, alguma estratégia, às vezes, de controle, de indicadores. Agora, contratar uma empresa especialista que já tem todo esse know-how e atende empresas, né, blindadoras de diferentes portes, isso também eu vejo como uma vantagem, porque nós temos blindadoras que fazem de 5 carros a que fazem 500 carros. Então, essa diversidade de volume, ela também traz uma diversidade de cenários. Muitas informações que podem contribuir. Perfeitamente. E esses cenários, né, alguns mais complexos, eles acabam beneficiando o coletivo, porque é bem provável que numa empresa de volume maior, né, ela tenha necessidades e controles maiores em relação a uma empresa de menor porte. Não significa que, por ser de menor porte, que ela não tenha a mesma necessidade de controle, porque tem coisas que são comuns do segmento. Um exemplo disso é a regulação, a própria portaria, né, que exige lá o termo de responsabilidade, né, o famoso termo em mosaico. Desculpa interromper de novo, já interrompendo. Para quem nos assiste, a atividade de blindagem de veículos ela é controlada pelo Exército Brasileiro. E existe uma portaria, que agora, aliás, foi publicada aí recentemente, a nova portaria 290 do COLOG, em que nos dá orientações e sistemáticas para quem atua nesse segmento.
Então, todas essas obrigações que estão previstas na portaria, você acaba né, já incorporando dentro do sistema, porque todas as blindadoras têm que usar o mesmo sistema do Exército. É isso, né? Isso. Ponto importante que você tocou aí, né? Sim, nós nos antecipamos, né? A gente sempre está bem atualizado referente ao que é exigido, né, pelo órgão que controla, que você mesmo citou aí, o Exército, né? E ele também está em constante evolução. Então, diante dos cenários que vão acontecendo no mercado e até mesmo as demandas do dia a dia, né, é feita uma evolução. E agora, você acabou de citar, tem uma nova portaria onde ela fez pequenas modificações, passou a exigir novos campos, né, novas marcações, e essa é um típico exemplo de que a gente está em constante atualização. E normalmente, né, se você desenvolve interno, você fica refém dessa informação chegar para você, e também, às vezes, você não tem um tempo hábil, né? E quando você pega uma empresa que é especialista, que já se antecipa e acaba te beneficiando com essa modificação, isso acelera todo o processo. Ó, né? Você falou que está há 14 anos, você deve estar na revisão. Nossa! Revisão 300 e alguma coisa já, né? Porque é tanta novidade que vem mês a mês que você deve estar bem avançado. Kleber, deixa eu aproveitar, você falou das vantagens, né? Você tem uma empresa focada ou específica para desenvolver o seu sistema. Você tem lá, podemos chamar de vantagem, que você tem a flexibilidade de falar, eu quero que mude a cor, acrescenta isso, tira aquilo, fica mais fácil, mais cômodo. E um questionamento que já me fizeram em relação a isso, que é uma preocupação que não sei se hoje ainda persiste, eu não vejo como preocupação, porque isso faz parte de vários sistemas que estão disponíveis no mercado em vários segmentos. Você pode contratar aí sistemas de gestão que ele é utilizado por milhares de empresas. Mas no nosso segmento de blindagem, me corrija se eu estiver errado, Kleber, vou fazer uma pergunta para você, bem assim, específica do nosso segmento. Eu costumo dizer que o nosso segmento de blindagem é um segmento de muro baixo, né? Todo mundo se conhece, todo mundo fica sabendo um do outro, tal. E eles são extremamente... Os empresários do segmento são muito desconfiados. Houve uma época, não sei se ainda persiste isso, de talvez não optarem por um sistema assim, como é que você chama, de uso comum, por ter um receio de que as suas informações possam, de alguma forma, estar aí transitando em outras empresas. Isso não existe, né, Kleber? Eu não vejo isso, mas tem ainda persiste essa dúvida ainda? É legal falar sobre esse tema, Marcelo. No início, né, como você mesmo mencionou, há sempre um cuidado, acho que é a palavra mais adequada, em saber qual é a empresa que está por detrás, como que essa pessoa chegou no mercado, qual é a história dela, né? Eu costumo dizer que empresas que não têm história, desconfiem, né? Porque nada é fácil até você conquistar uma certa autoridade. Esse é um tema bem relevante que eu sofri bastante no início, né, da minha carreira aí como software house, que todos os clientes que eu visitava no início, eles queriam saber, mas quem é você? De onde você veio? Como que você conhece tanto sobre o mercado? Quem te introduziu no mercado, né? E eu nunca omiti a informação de onde eu tinha vindo, como que eu comecei, da onde a minha história. Isso no começo, né, como eu mencionei, foi através da Andrea Canassa, que na época trabalhava na Concept. Ela que me brifou os requisitos que o sistema tinha que ter, né, os mínimos, os requisitos mínimos, e eu sempre contava essa história a cada interessado que tinha pelo sistema. E isso gerava, de certo modo, uma barreira, né? Por que gerava uma barreira? Como que você está me oferecendo uma solução sistêmica onde a sua esposa indiretamente é minha concorrente? Ela atua numa blindadora que tem, teoricamente, na cabeça das pessoas, ela tem os meus dados, né? Isso foi uma barreira muito difícil de lidar e de transpor e conseguir conquistar essa confiança, né? Então foi um trabalho árduo, como eu disse, de muitos anos, e a cada nova empresa que ia acreditando, né? Mas o que eu diria assim,
Eu acho que o coletivo mesmo, quem fez uso da plataforma, que foi ajudando e beneficiando a quebrar essa barreira, né? Porque falava, não, é uma pessoa séria, apesar da esposa dele trabalhar no segmento e na concorrência, são empresas distintas, ela não tem interesse nenhum em saber dados sistêmicos, porque ela nunca foi da área comercial de nenhuma blindadora, né? Mas sempre houve essa desconfiança e o mercado até mencionava, sei lá, a Concept deve ser dona do ProBlind, foi ele que injetou dinheiro na empresa. Olha, que fique claro, né, para quem nunca ouviu da minha pessoa, né, não houve. Lá foi uma empresa que, sim, abriu as portas para que eu pudesse mostrar meu trabalho, confiou, né, no meu trabalho e foi o primeiro cliente do sistema ProBlind. É o cliente número 1. Foi o cliente número 1. Então, agora, assim, contribuindo com o teu comentário, Kleber, uma operação de blindagem, evidentemente, cada empresa tem a sua particularidade e o seu formato, né? Tem pessoas que dizem que blindagem é tudo igual. Eu vou deixar claro, blindagem não é tudo igual. Cada empresa tem o seu projeto próprio. E a gestão também. Cada empresa tem um formato. Existem empresas no simples, empresas no lucro real, falando contabilmente. E no sistema de gestão, na verdade, o que nós estamos tratando aqui, me corrija se eu estiver errado, informação. A informação, você tem informação, toda ela centralizada num sistema que possa é uma ferramenta que te ajuda a ter controle da empresa. E isso faz parte. Se você não contratar, por exemplo, a ProBlind vai contratar uma outra que trabalha em outro tipo de plataforma, ela também tem outros clientes, naturalmente, a não ser que você contrate uma empresa de desenvolvimento só para a sua empresa. Mas em termos de custo, eu acredito que não seja viável. E também, de novo, né? Vamos imaginar que você tem um cara que faz um sisteminha, isso já aconteceu comigo, tá? O cara fez um sisteminha só para mim, de repente a empresa dele brigou com os sócios, se separaram e tal. Eu fiquei sem pai nem mãe. E aí, na hora de você precisar de qualquer atualização ou melhoria, ou buscar informação em outra empresa que desenvolve, o cara fala, pô, mas isso aqui esquece, eu não posso mexer, porque isso aqui é da empresa XPTO lá e tal. Se quiser, eu faço um novo para você. Pelo amor, né? Pelo amor, isso aí não, né? Hoje, nos dias de hoje, né? Na digitalização, e mais, né, Kleber? De novo, me corrija se eu estiver errado. Não tem a lei de proteção de dados, a LGBTQI+, sei lá como é que chama a lei lá, que é cheia de detalhes lá. Rapaz, simples assim, né? Ponto importante. A responsabilidade é muito grande. 2 pontos importantes que você tocou. Um que é esse sobre a segurança dos dados, né? Obviamente, a gente, como fornecedor de software, a gente sempre teve essa preocupação, tanto interna como externa. Interna é quem são os desenvolvedores e as pessoas da minha equipe que têm acesso aos dados. E externa, eu estou me referindo também quais são os cuidados que são feitos para minimizar isso, né? Eu falo que quando a gente aborda o assunto segurança, é algo feito em 2 mãos, né? É uma coletividade. Por quê? Não adianta, por exemplo, eu colocar o melhor certificado de criptografia, não adianta eu colocar no melhor servidor de hospedagem, não adianta eu fazer todo esse trabalho e, por exemplo, o interno das empresas, da blindadora, permitir o uso liberado de celular, tá bom, fui lá, protegi todos os dados, eu controlo tudo que está sendo transmitido via e-mail ou via WhatsApp, só que aí o celular pessoal da pessoa, por exemplo, ele fica disponível. O que impede de um funcionário interno tirar uma foto, por exemplo, de uma proposta que está sendo negociada e mandar para um terceiro? Então, você vê que isso foge da parte sistêmica. Por isso que nesse tema especificamente, eu falo que é um trabalho em conjunto, né? Não adianta só eu garantir a minha parte e a blindadora não garantir a parte dela. Então, né? A segurança dos dois lados tem que ter. Aí, o programa Blindagem em Foco, que fala sobre segurança, isso é segurança de informação, segurança de dados. Então, você empresário, você blindador, tem que tomar cuidado com a tua equipe, né, evidentemente, para que não vaze informações que são confidenciais da sua empresa. Kleber, você comentou, e já antecipando aqui um comentário, todo esse desenvolvimento que você fez levou você também a se envolver com a parte de gestão contábil. Hoje, a MyTrace, que é a empresa, né, a razão social da tua empresa, ela, além de ter o ProBlind, ela também tem uma plataforma ou um sistema para gestão contábil, é isso?
Ótimo, ótimo tema também para a gente discutir, né? Já estamos falando aí, entrando numa reforma tributária, que é um tema polêmico, né? Nós vamos falar de reforma Eu vou tributária. falar um pouco sobre a dor, né? Qual era a dor, né? O ProBlend, ele sempre foi o meio, né? Quando eu falo meio, significa que os parâmetros inseridos pela blindadora no sistema, ele é transmitido aos órgãos para fazer a emissão de nota fiscal, né? Tanto a parte de produto, que vai para a Cefaz, como a parte de serviço, que vai para os municípios. E o que aconteceu, né, durante essa jornada aí da existência do ProBlend? Eu comecei a ter muitos suportes demorados, né? E a todo momento eu tinha que ficar me autoafirmando e provando que o problema não era no ProBlend, que o problema não era sistêmico. Mas eu também me colocava do lado do usuário. Então tinha blindadoras que me ligavam e falavam assim, olha, eu estou tentando emitir uma nota, a plataforma está aqui para carregar o carro e o sistema não sai a nota e eu estou desesperada e a plataforma vai cobrar hora parada. E em diversos momentos eu precisei provar que não era sistêmico, porque quando eu pego os parâmetros, né, para quem está sendo faturado aquele carro, né, e para qual estado, para qual destino, qual é o tipo de operação que está sendo feita, eu simplesmente pego os parâmetros que é imputado no formulário do ProBlend e transmito para os órgãos responsáveis. Quem retorna a rejeição de uma nota é o próprio órgão, então não tem a ver com o ProBlend. Então tiveram momentos durante essa jornada que eu tive que baixar o emissor gratuito da Cefaz, né, que é um software lá e colocar os parâmetros que a contabilidade da blindadora falava que eram os parâmetros corretos, e aí dava a mesma rejeição que o ProBlend exibia. Ou seja, não era correto. Ou seja, não era na contabilidade. E aí, nesse ponto, o que eu comecei a observar, né? E eram suportes de telefone, né? Às vezes acesso remoto de 1, 2 horas, né? E eu comecei a deixar de olhar isso como um problema e comecei a ver isso como uma oportunidade. Porque Vamos encontrar a solução, né? Exatamente. Eu era o responsável em orientar o meu cliente, que no caso a blindadora, onde preencher os parâmetros, mas eu não era responsável pelos parâmetros. E só que isso, na prática, acontecia de maneira diferente, né? A blindadora ligava para a contabilidade falava, qual sistema que é? Ah, é ProBlend. Ah, eu não faço nada de ProBlend. Aí voltava para mim o problema. Aí eu falava, olha, mas o problema não está sendo o ProBlend, está sendo os parâmetros que você informou para a blindadora. Aí ficava esse joguinho, né, de um querendo achar um culpado e a blindadora no meio desse jogo, querendo só emitir a nota para que ela pudesse liberar o veículo. Aí eu falei, quer saber? Eu já sou responsável pelo sistema. Já sou responsável por informar onde os parâmetros têm que ser preenchidos. Por que eu não ofereço esse tipo de serviço? E aí eu já tinha uma pessoa técnica, né, contábil mesmo, contador dentro da equipe. E só que ele era uma pessoa onde nos ajudava na parte da implantação fiscal, mas não era responsável contábil. Foi onde eu tive o insight, a ideia de por que não montar uma contabilidade? Por que não, de fato, oferecer um serviço, já que eu sei, na prática, o que é necessário, né? Então foi onde me motivou, e aí eu procurei uma pessoa, um contador de fato, de profissão, né? Convidei para ser sócio e fundei a NEC 360, que é uma empresa focada em contabilidade, e comecei a oferecer, junto ao serviço do ProBlend, a contabilidade também. NEC 360, anota esse nome aí, que é um sistema também de gestão contábil. Ou seja, se você já tem o ProBlend ou se você vai implantar o ProBlend, procure se informar também sobre o NEC 360, que ele também fala sobre a parte contábil e, pelo que o Kleber está nos contando aqui, voltado para esse nosso segmento, que tem as suas especificidades. Não é diferente de outros, mas tem as suas particularidades. E nada melhor que você ter especialistas, seja ele contábil ou de sistema, para poder lhe auxiliar. Você comentou, aproveitando esse gancho, nós estamos aí às vésperas de uma mudança tributária radical, que é a reforma tributária que entra em vigor a partir de janeiro de 27. E isso vai impactar muitas empresas de vários segmentos e o nosso, o setor de blindagem, também não é diferente.
Vocês já estão se preparando, já tem estudos sobre isso, pelo que eu ouvi dizer, não é isso, Kleber? Perfeitamente. Na verdade, ela já começou, né, em 2026, né, não em caráter ainda obrigatório, mandatório, né, mas já a partir de janeiro de 26 já passou a ser necessário destacar as duas novas nomenclaturas, né, IBS e CBS, né, então nós temos um conjunto de impostos atualmente no Brasil e onde eles estão sendo simplificados e tornando apenas 2 impostos. Em janeiro desse ano, que foi quando começou de fato, né, teve muita instabilidade, principalmente nos municípios, né, porque não tinha tido tempo hábil dos municípios se adequarem a esses novos campos, né, essas novas exigências. E assim, o que vem sim sendo discutido com bastante amplitude, né, porque é um caminho sem volta, não nasceu este ano, a obrigatoriedade não vem de agora. É um projeto que já vem sendo desenhado há anos, aí aproximadamente 5 anos já vem se falando nisso e construindo todo um ecossistema novo, né? Onde também é que atualmente as empresas elas podem se creditar de impostos, né, dentro de uma cadeia das mercadorias que você compra, e a outra parte, mesmo sem ter pago, a empresa que contratou acaba se beneficiando. Isso vai mudar agora a partir de 27, né? Que aí passa a ser mandatório mesmo e também vai gerar algumas penalidades. Hoje, por exemplo, você cancela uma nota, você não tem nenhuma penalidade, não te gera nenhum ônus financeiro. A partir de 27 vai gerar um ônus financeiro. Jesus! Entendeu? Então, olha que detalhe, detalhe importantíssimo, quer dizer, muita gente não está atento a isso. Não, quando chegar a hora eu vou ver e tal. Rapaz, se antecipe. E eu queria assim, cravar aqui um compromisso, Kleber, se for possível. Como você tem uma pessoa que é um especialista, como você falou, na área contábil, e você já tinha me contado que você já fizeram até uma mentoria sobre esse tema, de trazê-lo aqui no programa Blindagem em Foco para dividir isso com nossos telespectadores. Podemos contar com esse compromisso, né? Sim, podemos. Qual é o nome da pessoa? Francisco Norelli, ele é mestre em contabilidade, professor universitário, ele também, a tese de mestrado dele foi feita sobre a reforma tributária, e ele é meu sócio, né? Ele é que responde em toda a parte contábil da empresa, né? E será um prazer trazê-lo aqui para falar sobre o tema que vem cada dia se aproximando mais aí da obrigatoriedade. Extremamente importante. Você que nos assiste aí, fique atento nas próximas edições do Blindagem em Foco, e nós vamos tratar sobre a reforma tributária específica para nós, assim, quais são os impactos especificamente do nosso segmento, que é de blindagem de veículos. Fique atento nas próximas edições. Kleber, o teu sistema ProBlind, ele atende, assim, começou com a história com as blindadoras e tal, mas você também tem o ProGlass, que ele, pelo que eu entendi, ele também serve para fabricantes de anteparos balísticos, seja ele transparente ou opaco. É isso também, né? Há pequenas modificações ou adequações que foram feitas para o fabricante. É isso? Perfeito. Que legal citar isso também. Tudo que envolve o ecossistema blindagem, de um certo modo, eu estou inserido, né? Tanto pela parte documental, como a parte sistêmica, como a parte contábil, e aí também agora entrando nos fabricantes. Sim, eu tenho um outro software, que é o ProGlass, né, que é um software que gerencia fábricas de transparente, né, de blindagem transparente, e ele também controla toda a parte comercial, produtiva, pós-venda e a parte interna administrativa também dos fabricantes de transparente. E especificamente eu também atendo um cliente onde ele também fabrica a parte de opaco. Então, indiretamente, ele não trata só blindagem transparente, mas também a parte opaca. Kleber, você que está nesse segmento aí, atendendo tanto fabricante como blindadores e tal, uma dúvida minha, quer dizer, uma dúvida não, né? Eu tenho minha opinião pessoal sobre esse tema, mas eu queria ver a sua opinião. Você tem percebido um movimento de fabricantes que eram especificamente de transparente se envolvendo na parte opaca, fabricantes de opaco se envolvendo em transparentes? Vamos chamar de kits, né? Esses fabricantes estão hoje buscando o atendimento lá na ponta da linha para o blindador com kits completos, né? Seja transparente ou opaco. Você nota como é que eu vou chamar, essa tendência? Sim, perfeitamente.
noto e eu vou justificar o porquê. O mercado de transparente, né, atendendo tanto a parte interna de um fabricante como a parte externa, o pessoal de produção de transparente, eles até citam que vidro foi feito para quebrar, não foi feito para nenhum outro fim, né? Foi só feito para quebrar. Então, assim, na cadeia produtiva de transparente, há um percentual de perda relevante durante a fabricação, né? E os fabricantes de transparente, eles perceberam que a perda, né, na parte de opaco, ela é muito inferior, né, tanto na parte produtiva, como na parte de pós-venda, que é pós a entrega para o cliente, né? E você não ouve ninguém falar que, olha, a manta de aramida deu problema, eu vou ter que trocar, ou o têncilon vai ter que substituir. Você não ouve isso no mercado. Você ouve assim, ó, o vidro delaminou, o vidro está com curvatura inadequada, né? Mas isso motivou os transparentes, os fabricantes transparentes a entrar na parte opaca. Exatamente. Agora, o que justifica um opaco ir para o lado transparente, cara, que é, no meu entendimento, já que o transparente é um processo, um trabalho bastante delicado, como você falou, ele pode quebrar e tem o pós-venda e tudo mais, por que um opaco está indo para o vidro? Eu soube recentemente que uma empresa, né, acontece bastante ao contrário, né? Então, vamos falar de grande expressividade. A GP agora entrou no mercado oferecendo a parte de opaco, né? Assim como agora a Power Glass vai oferecer opaco, assim como outros. Agora, o contrário, né? É difícil de ouvir, mas recentemente eu soube também de uma empresa que era específica, né, de opaco e agora vai fabricar vidro, né? Às vezes eu falo que encontra algum entusiasta no meio do caminho aí no mercado e fala assim, não, vamos fabricar, que aí a gente vende o conjunto, né? E olha, sinceramente, diante desses 14 anos, conhecendo no detalhe fábrica de transparente do jeito que eu conheço, eu acho que não é uma aventura para qualquer um, porque é um mercado que dá muito, assim... São muitas variáveis. Você tem que ser muito eficiente para que você tenha sucesso financeiramente. Bom, né? Mas cada um sabe o que faz. Eu queria agradecer aqui a presença do Kleber. Infelizmente o programa já está chegando ao final, mas antes disso eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né? A Argos Vidros Blindados, que está sempre com a gente aqui nos apoiando, e a Secai, que é uma empresa que distribui componentes para blindadoras e atende aí praticamente 100% do mercado. Portanto, muito obrigado aí a Secai e a Argos Vidros Blindados. E você que nos assiste, não perca as edições anteriores e as que vão ao ar aqui nas próximas semanas, sempre trazendo assuntos de relevância. Lembrando, mídias sociais, Instagram, YouTube, Blindagem em Foco. No canal ABC, você pode baixar o aplicativo do canal ABC aí no seu celular, seja Android ou iOS, que você assiste os programas a qualquer momento e a programação como um todo do canal ABC. E fique atento aqui que o Kleber já se comprometeu com a gente aqui em voltar no programa, mas com a pessoa responsável pela parte contábil, para falar para a gente um pouquinho mais sobre a reforma tributária. Aguarde, tem muita novidade para vir. Blindagem em Foco, sempre trazendo novidades para vocês. Obrigado pela sua audiência. Conto com vocês no próximo programa.